Estamos estudando 2 Pedro, temos acompanhado verso a verso aquilo que o Espírito de Deus propôs para que Pedro escrevesse a nós, sua igreja. E essa segunda carta de Pedro, ela trabalha com a questão de encorajamento. Nos encorajar a nos apropriar da nova vida em Cristo. Diante de um mundo que jaz em trevas, diante de uma humanidade maligna, e diante de uma situação para este mundo no qual não há esperança nenhuma, está fadado à destruição. Então ele nos encoraja, enquanto aqui. Para isso, para nós nos apropriarmos dessa nova vida, nós precisamos ter um ideal, buscar ser a imagem de Jesus Cristo. E para nós sermos a imagem de Jesus Cristo, precisamos desenvolver em nós o caráter de Jesus Cristo. Ter o mesmo caráter santo que ele tem. Então, quais são os resultados a serem buscados? Crescimento. A fé verdadeira, ela é crescente. Ela não é estagnada. Ela não é passiva. Eu preciso ter mais fé hoje do que ontem e amanhã mais do que hoje. Sem a qual fé verdadeira, não veremos a Deus. Está lá em Hebreus. E essa questão, que é a segunda parte da carta, é que nós precisamos não só nos apropriar, mas precisamos nos apegar a isso. Precisamos manter essa fé, estar apegados à nova vida. Precisamos ter prazer na nova vida. Precisamos buscar estar dentro da vontade de Deus, que é o melhor lugar do mundo. E diante disso, nós vemos que houve uma preocupação de Pedro. Diante de uma palavra que é eterna, a palavra de Deus nunca é ultrapassada, não precisa atualizar. Ela é eterna. Ela é tão valorosa no passado, no presente e no futuro. Nunca vai deixar de ser a palavra de Deus. Embora muitos estão querendo atualizar a Bíblia. Ou seja, heresia. Falsos profetas, falsos mestres. Querendo diminuir a eternidade da palavra de Deus. E quando nós chegamos diante dessa verdade, que é o nosso norte, que é a fonte da nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, nós vemos que existe falsos mestres aí agindo. E nós precisamos rejeitar. E eu diria que essa rejeição não é uma posição politicamente correta. O mundo não quer. Cada um tem direito à sua opinião. Não tem. Existe só uma opinião, a palavra de Deus. E nós precisamos nos opor a toda e qualquer heresia e herege. Eu sei que não faz parte muito da cultura mineira se opor às pessoas assim, principalmente publicamente. Mas é isso que o texto está falando. Se levantar contra. E precisamos ter essa coragem. Não está na palavra de Deus, não está de acordo. Falso mestre, falso profeta, heresia. Muito bem. Chegamos na última parte da carta, onde ele falou de juízo de Deus para os ímpios e falsos mestres. Existe um juízo.
E é um juízo certo. E ele ilustrou com 3 ilustrações: os anjos caídos, o mundo antes do dilúvio, que foi condenado, todo afogado, e Sodoma e Gomorra. 3 ilustrações a respeito do juízo de Deus, que é um juízo certo e irá acontecer. Muito bem. O fato que os falsos mestres têm um caráter desprezível. E nós precisamos, então, estarmos de acordo com essa estruturação. Para isso, nós precisamos compreender a Bíblia doutrinariamente. E Pedro aponta para uma doutrina específica que nós estamos estudando e vamos ver um pouquinho mais hoje. Muito bem. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aí. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Voltando no 11 lá, por favor. Muito bem. Os cristãos, então, devem estar doutrinariamente informados quanto ao programa de Deus para os últimos dias. Estamos nos últimos dias. E Deus tem um programa. E está revelado na Bíblia. Precisamos estar conscientes disso. É isso que Pedro está chamando a atenção. Diante disso, nós precisamos ter uma perspectiva adequada, correta, da vida aqui, enquanto aqui. Enfatizando o quê? Santidade, fé na prática. Por quê? Porque este mundo no qual estamos está marcado para destruição. Eu sei que tem muita igreja pregando que aqui vai virar um jardim do Éden, um paraíso. Não é o que está escrito. E nós vamos ver isso hoje. E nós temos a promessa do quê? De novos céus e nova terra, que é o último hino que nós cantamos. Muito bem. Então, a expectativa que nós precisamos ter daqui, enquanto aqui, versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Deveis ser tais como. Deveis ser tais como. Essa atitude de dever ser tal como é a expectativa que nós devemos fazer diferença entre a nossa conduta pessoal, como que deve ser na prática. Tal como o quê? Esse termo tal como, indo para o texto original, ele quer dizer exótico. Ele quer dizer que não é deste mundo. Ou seja, somos estrangeiros. Somos forasteiros. Não somos deste mundo. Uma coisa que eu tenho percebido, e às vezes a gente comenta dentro da família, é que muitas vezes nós nos sentimos como ET. Porque todo mundo pensa diferente, todo mundo vai para outra direção, todo mundo acha diferente e olha para a gente assim como se a gente fosse de outro mundo. Mas é isso que o texto está falando. Exótico, diferente. Tal como
Tal como 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, buscar ser a imagem de Jesus, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, ser exótico, santo, uma vida de piedade. Agora 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, não somos desse mundo, que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, para ser exótico, para ser santo. Porque somos cidadãos da pátria celestial. Estamos aqui, como forasteiros. Só que a nossa base de vida, a nossa maneira de viver, tem que ser de acordo com a vontade celestial. As leis celestiais. Aqui. Então, nós chegamos diante da seguinte situação. Pedro, nos versículos anteriores que viemos estudando, ele falou sobre os ímpios, falou do dia do juízo, do dia do Senhor. Vamos entender o que é dia do Senhor. Porque o nosso texto hoje fala do dia de Deus, são coisas diferentes. O que é o dia do Senhor? Quando o Senhor inicia o cumprimento da promessa de buscar o seu povo, a igreja, no arrebatamento. E dá início à tribulação aqui na terra. É finalizada a tribulação com a segunda vinda de Jesus com a sua igreja. Estabelece o reino terreno que ele prometeu para Israel. Um reino terreno messiânico, milenar, aqui na terra. Que vai culminar no seu final, porque Satanás foi preso no início do milênio, ele é solto, e o mundo termina em fogo. Do arrebatamento e tribulação até o mundo acabar em fogo, é o dia do Senhor. O dia de Deus é o que vem depois. Novos céus e nova terra. Vamos entender um pouquinho isso. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem, e a terra, que agora existe, está aí, pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo. Que palavra? Lá na criação. Haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Pela mesma palavra do Senhor, têm sido entesourados para fogo. O fim do mundo vai ser fogo. Acabar. Estando reservados para o dia do juízo. O que vem depois? Juízo final. E destruição dos homens ímpios, quando eles serão lançados no inferno. Mas não é extinção dos homens ímpios. É uma eternidade debaixo do juízo de Deus. Se nós lermos lá em Apocalipse, nós vemos que o texto fala que os mortos serão ressuscitados para serem julgados. E vão receber um corpo que não perece no inferno. E vão ser lançados no inferno com um corpo que não perece lá. Não é um corpo glorificado. Não, é um corpo
infernal. Isso, ele vai sentir dor, ele vai sentir sofrimento, e essa vai ser a eternidade. Isso que é o inferno. Não morre, não há extinção. Tá? A eternidade. Tá? Não é resto da vida, porque nunca acaba. É. Isso. Muito bem, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Quando ninguém espera, vai vir. No qual os céus passarão, no finalzinho, com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Acaba tudo. Muito bem. Estamos nessa sequência. Depois de estar falando aos ímpios, a condenação dos ímpios, de acabar esse mundo, começa o versículo 11. Voltado daí para os crentes. 11. Visto que todas essas coisas, a respeito dessa destruição, que hão de acontecer assim, tudo desfeito vai acabar, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Se nós somos do Senhor, sabemos que este é o final de tudo, a destruição, que tipo de vida que nós temos que viver aqui, por enquanto? Em santo procedimento e piedade. É nossa obrigação como crentes. Santo procedimento e piedade. Então está enfatizando o quê? Nossas obrigações. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Que coisas? Todas as coisas materiais. Elas estão destinadas, estão seladas para o esquecimento. Essas coisas materiais são as coisas nas quais hoje os homens se vangloriam. Essas coisas para as quais vivem, se dedicam, como se a eternidade fosse aqui, estão destinadas à destruição. Trata-se simplesmente, então, de viver, enquanto aqui nós, santos, viver para a eternidade. Nos padrões da eternidade. Não das coisas temporais que acabam. Enfatizar coisas espirituais em nossas vidas. E não coisas materiais. Escolher coisas permanentes e não as que são passageiras. Esse é o padrão. Só que nós somos doutrinados desde criança, na escola, que precisamos ser de sucesso, ser bons profissionais. Como se tudo se limitasse aqui. Só que quando nós estudamos a carta de Paulo aos Efésios, nós vemos que lá ele apresenta uma ordem de prioridades. Deus em primeiro lugar, de fato e de verdade. A comunhão sua com Ele. Isso sendo estabelecido, em segundo lugar, seu cônjuge. É isso que está revelado ali. E o mundo está pregando hoje contra o casamento, está pregando a separação e o divórcio, está pregando a destituição da família. Gente, tudo isso é do maligno, é coisa de Satanás. E a Bíblia está falando outra coisa. O cônjuge, em segundo lugar. Em terceiro lugar, os filhos. Ah, mas os filhos estão desprezados? Não. Se o casal não estiver bem, vai desandar a questão com os filhos. Os filhos em terceiro lugar. Em quarto lugar, o trabalho. O mundo ensina que em primeiro lugar trabalha. Em quarto. E o trabalho ainda dentro dos padrões de Deus. E por último, se tudo isso estiver em ordem, você está em condições de enfrentar as batalhas espirituais. Senão você não vai estar pronto. Essa é a sequência de Efésios.
Muito bem. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, vai falar a respeito desse aspecto de santidade, de ser santo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, o Senhor, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Ele é santo, e ele espera de nós o quê enquanto aqui? Santidade. Acabamos de ter carnaval. Nunca vi a cidade tão cheia na quarta-feira de cinza. Não é santo procedimento. Não é acerto, não. É reconhecimento que estava pecando propositalmente. Muito bem. Quando você não respeita o seu Senhor, é uma traição. Muito bem, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele vai falar da questão de piedade. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Se apropriar, buscar ser a imagem de Cristo, ser como Paulo falou, hoje não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É ter a mente de Cristo, é pensar como Cristo, é agir como Cristo, e daqui a pouco você não tem mais, você não é mais, é Ele. E é isso que é o alvo. 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Doadas, não temos mérito. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Ser como Cristo. Ser da família de Cristo. Ser irmão de Cristo. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aquilo que é passageiro, que é temporal. Se livra. 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Meus irmãos, reunindo toda a diligência. Diligência significa prontidão. Pronto para a batalha. Pronto para enfrentar. Associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude e o conhecimento. Tenha fé, tenha a virtude de viver nos caminhos do Senhor. Conheça a palavra de Deus, conheça o Senhor. 6. Com o conhecimento, o domínio próprio. Não seja escravo do pecado. Com o domínio próprio, a perseverança. Sempre renovando. Com a perseverança, a piedade. A fé prática, vivida. 7. Com a piedade, a fraternidade. O amor entre os irmãos. Com a fraternidade, o amor, o fruto do Espírito. Muito bem, então vimos o que é santo, o que é piedoso, o que é ser piedoso. Interessante que essa palavra piedade, aqui no nosso contexto, ele tem a ideia de uma vida dedicada a adorar a Deus. Uma vida dedicada, ou seja, é possível, meus irmãos, ter uma vida santa sem ter prazer em viver, adorar a Deus. É possível você ter uma vida santa, correta, tudo certinho. Mas você não tem prazer de estar com os irmãos. Você não tem prazer de vir no culto. Você não tem prazer, parece que é tudo um peso. Quando deveria não ser um peso. A vontade de Deus deveria ser como a asa é para o passarinho. Para voar, ser livre. Voltando lá, Marcos Paulo, versículo 12, 3:12. Então falamos da expectativa daqui, enquanto aqui. Agora nós vamos visualizar a expectativa que temos de estar lá, enquanto aqui. Versículo 12.
esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, elementos abrasados se derreterão. Meus irmãos, todos esses cataclismas aqui não são os cataclismas que estão relatados na tribulação. São os cataclismos que vão acontecer no final do milênio. O que está na tribulação, nos acontecimentos lá, é o dia do Senhor. Os que estão aqui, dia de Deus, é após o último cataclisma, terminando em fogo. Vamos caminhar mais um pouco nos textos, vamos entender isso. Então, esperando, ou desejando, ou tendo expectativa sincera do dia de Deus. Não simplesmente o conhecimento do dia de Deus. Não simplesmente entendendo a doutrina do dia de Deus. Mas o desejo de não ver a hora dessa promessa acontecer e se cumprir o dia de Deus. Essa ideia de apressando. Eu não vejo a hora. Não haverá mais noite ali. Não haverá. Acabamos de cantar. Novos céus e nova terra, que é o dia de Deus. Refere-se então ao estado eterno, por causa do qual, olha só, por causa do qual, observe esse detalhe, e não é por causa no qual, é do qual. Isso significa que o dia de Deus, ele ocorre por causa do qual, ou seja, depois do qual, o dia de Deus, e não no qual. Estão percebendo o detalhe? Então isso é subsequente. Novos céus e nova terra. Então depois da destruição desses céus e terra, vamos ver isso. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Reino milenar. Segunda vinda de Jesus implantando, estabelecendo o reino milenar. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Vamos lembrar que quando o reino foi implantado, estabelecido, Satanás foi preso. No final do reino milenar, ele é solto. Ele é solto da prisão. 8. E sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Vai colocar. É a última rebelião. O número dessas é como a areia do mar. Vamos lembrar que quando o reino foi estabelecido, entraram pessoas com corpos naturais, que foram tendo filhos, foram casando, foram tendo filhos, durante 1000 anos, e mesmo Jesus estando pessoalmente governando esse mundo, o número dos ímpios e incrédulos, mesmo vendo Jesus, será como a areia do mar. Notem, hoje nós temos 3 inimigos. O diabo vai estar acorrentado. O mundo jaz no maligno. O mundo vai estar tudo certinho que Jesus vai estar governando. Qual o único inimigo que nós vamos ter? Nós mesmos, a carne. E vai bastar só a carne para ser uma multidão como a areia do mar. Versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Acabou o mundo. Então, tem início o dia de Deus logo após o juízo final. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1. Aí começa.
Vi novo céu e nova terra. Terminou tudo. Começa novo céu e nova terra. Essa aqui já passou. Aqui está fadada a destruição. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Acabou. E o mar já não existe. O novo céu e a nova terra não vai ter praia. Olha que beleza. Eu não gosto muito de praia, então... beleza. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Quem que é a noiva, gente? A igreja. Note que existem duas Jerusaléns prometidas na Bíblia. A celestial, da igreja, e a terrena de Israel. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Novos céus, nova terra. Não tem mais pecador, não tem mais homem na carne, é só corpo glorificado, é só quem creu. 4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Acabamos de cantar isso no hino. Não haverá mais morte. 5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. Então ainda ele fala para João, que estava recebendo a revelação do Apocalipse: Escreve aí, para vocês ficarem sabendo, a igreja. Muito bem. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, a igreja. Gente, se você crê em Jesus e você faz parte da igreja de Cristo, o corpo de Cristo, você está aqui. É lá no futuro, para nós, né? Deus é eterno. 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E a esposa adornada do Cordeiro lá na cidade. Versículo 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Cantamos. Versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não vai ter mais trevas. 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Jaspe é uma pedra, tá? E as muralhas vão ser de jaspe. Uma pedra rara. É. Muito bem. Então, lá vai existir o quê? Justiça plena. Aí o versículo 13 do nosso texto. 2 Pedro 3:13. Meus irmãos, estão percebendo? O que eu estou mostrando para vocês? A doutrina
que Pedro falou que precisamos ter em mente, não abrir mão dela, porque os falsos profetas não creem nisso e não admitem isso. Nós, porém, a igreja, segundo a sua promessa, que acabamos de ler que promessa é, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nos quais, nos novos céus e nova terra, que no momento, hoje, a graça reina pela justiça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas a graça nos justifica. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei aponta que somos pecadores, e o salário do pecado é a morte. Estamos condenados por causa disso. Mas quando nos arrependemos e somos lavados pelo sangue de Jesus, superabunda a graça, mesmo que tenha sido abundante o pecado do passado. 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça. Olha, reinar a graça pela justiça para a vida eterna. Então, no momento, é possível reinar a graça para a justiça eterna para nós, os que cremos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem. Então, no momento, nós temos o reinar da graça. No reino milenar, nós vamos ter, então, a justiça reinando. A justiça reinará. Vamos ver isso. Isaías, capítulo 32, versículo 1. Eis aí está que reinará um rei com justiça e em retidão governarão príncipes. Quando? No reino milenar. Quem é o rei? Jesus, o filho de Davi, que vai estar lá sentado no trono. Versículo 5. Ao louco nunca mais chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Opa, tá me lembrando umas coisinhas que estão acontecendo aí. Uns homens de capa preta, olha só, não vai ter disso lá não. Versículo 6. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor. Opa! Enlataram até os crentes, né? Para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida, de água. Muito bem. Versículo 7. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos. Puxa, o INSS aí está mostrando isso. Com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. O pobre está lá minguando, vamos roubar um pouquinho daquele que está minguando. Não vai ter isso no reino milenar. Aqui. Está tendo agora. Todo mundo está vendo, no dia a dia. E não adianta, vai ter que acontecer isso. Vai piorar até acabar em fogo. Versículo 16. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. Vai haver justiça em todo o lugar no reino milenar. Com cetro de ferro, na marra, forçado, na mão do Senhor Jesus, vai ter que ser na marra, cetro de ferro. Mas vai ser. Então, a justiça vai reinar com cetro de ferro, no reino milenar. E quando nós chegamos, então, na eternidade, no estado eterno, no dia de Deus, a justiça habitará. Não vai precisar mais de cetro de ferro.
ela vai habitar. Tá? Capítulo Apocalipse 22, versículo 11. Continue o injusto. Oxa, enquanto aqui, o que vai acontecer? Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo, nossa, continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Não chegamos lá. Enquanto não chegar lá, é isso aqui. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Cantamos isso hoje, hein? Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Pergunta: qual é o seu destino? De que lado você está? Qual é a expectativa do seu viver enquanto aqui? Esse é o ponto. Oremos. Quão grandes são e ricas as suas grandes promessas. Com certeza não há mérito nenhum de nós para tão grande bênção. Mas a nossa esperança é viva, é próspera na eternidade, numa pátria celestial que o Senhor foi nos preparar, onde poderemos desfrutar da Tua presença, da Tua luz, da Tua justiça, em retidão de alma e pensamento, num corpo glorificado. Grato, Senhor, pela Tua grande obra que se realizou na cruz, pagando o preço de cada um de nós, pecadores, para que nós, os que cremos, sejamos redimidos, comprados da escravidão do pecado e feitos santos no nome de Jesus, no poder de Jesus, para a glória de Jesus. Por isso, Senhor, que o Senhor possa estar nos motivando, nos dirigindo, aonde a nossa pátria não é aqui, que jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo. Os homens são seus filhos. Mas aqueles que creem em Ti, que tornam seus filhos, tornam da sua família, e receberão a pátria celestial. Gratos pelo Teu grande amor, e não temos Teu nome. E que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega de Jesus Cristo, Deus Filho, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar e nos guardar até o dia de estarmos juntos. Que assim seja para a tua igreja. Amém. Irmãos,